Os abscessos em cabeça e pescoço são eventos bastante frequentes e com uma periculosidade muito grande. Como eles têm diversas fontes de origem, eu achei que seria interessante fazermos uma pequena abordagem de cada uma das mais comuns que nós encontramos em nosso meio. Sem dúvida, as infecções dento-alveolares são extremamente frequentes em nosso meio. Encontramos frequentemente abscessos orais com graus variados de complicações decorrentes de problemas dentários. Por uma pequena abordagem, nós devemos lembrar que nós temos duas dentições. Temos uma dentição chamada decídua, que são formadas por 20 dentes que surgem entre 6 meses e 2 anos e caem normalmente entre 6 e 12 anos. E a dentição permanente, que são 32 dentes que surgem substituindo essa dentição decídua. A estrutura dentária ela é composta predominantemente por duas partes. A coroa, que é a parte que se projeta acima da gengiva, ou seja, é a porção localizada exatamente acima da implantação gengival, e ela é composta pelos elementos principais duros, um dos mais duros do organismo, que são o enamel, e dentro do enamel nós temos a dentina, e no interior disso tudo, a polpa dentária. Abaixo dessa implantação gengival, nós temos então a parte da raiz ou raízes, dependendo de cada dente. Essas raízes são compostas de um componente externo do dente bastante denso também, quase tão denso quanto o enamel, mas que nessa porção da raiz tem o nome de cimento. E no interior do mesmo nós temos uma continuação da dentina e no centro, novamente, a região da polpa dentária, que tem nervos e suprimento sanguíneo. Ligando essas raízes aos ossos alveolares, tanto mandibulares como maxilares, nós temos esses chamados ligamentos ou membranas periodontais. São estruturas que vão fazer a junção dessas raízes com os ossos alveolares. Essas estruturas são de extrema importância porque elas que permitem uma certa mobilidade aos dentes, servem como amortecedores na realidade. Se não tivéssemos esses ligamentos, o dente estaria numa fixação muito rígida com os ossos alveolares e qualquer processo que causasse maior pressão sobre os mesmos tenderia a quebrá-los de um modo muito fácil. Então, essa membrana, esses ligamentos periodontais, são de extrema importância para a preservação dos mesmos. Para entendermos um pouco melhor o aparecimento de infecções dentro da cavidade oral e, consequentemente, das suas complicações, devemos ter um primeiro entendimento sobre a flora que existe dentro dessa cavidade. Normalmente, nós temos uma flora bacteriana por micro-organismos muito grande dentro da cavidade oral. Esses inúmeros micro-organismos convivem de um modo comensal e sem causar nenhum tipo de agressividade ao hospedeiro que seríamos nós mesmos. Esses micro-organismos formam uma espécie de biofilme que recobre as estruturas da cavidade oral, como a língua, gengivas, dentes, as implantações dentárias. Esses filmes, biofilmes, são formados por uma rede de polissacárides, nos quais esses micro-organismos ficam como que fixos no interior das mesmas. Essa camada forma uma proteção natural e normal contra patógenos mais agressivos. E em algumas situações,
nós temos um desbalanço dessa proteção que vai levar a uma possibilidade de patógenos mais virulentos, mais agressivos exercerem o seu efeito. Isso ocorre em diversas circunstâncias. Quando deixamos, por exemplo, a formação de placas sobre a parte das coroas dentárias, placas de resíduos por uma falta de higiene, o mesmo ocorrendo quando ocorrem placas subgengivais. Essas placas propiciam muitas vezes a formação de grande número de colônias de bactérias que não são exatamente essas que formam essa camada comensal e que não é agressiva. E com isso temos assim o início de ações de maior infecção. Inúmeros fatores, além desse aspecto de higiene, contribuem para essa piora ou essa propensão de termos esse tipo de infecção. A própria idade, problemas nutricionais, a própria erupção da dentição na substituição da decídua pela permanente causam lesões na gengiva que propiciam infecções. A higiene oral, como já falamos, né, um dos fatores preponderantes, o hábito de fumar. Então, drogas antimicrobianas, imunossupressores, hospitalização, uma série de fatores levam a essa maior propensão de aparecimento de infecções na cavidade oral. Voltando ao tema do nosso assunto, que são as cáries, elas são preponderantemente nessas região que nós chamamos de coroa dentária, então na porção supragengival, onde está recoberta predominantemente pelo enamel, causada por um streptococo chamado de Streptococcus mutans. Ele é o principal agente na formação das cáries. Ele, junto com esse outro Streptococcus sobrinus, eles são ambos acidogênicos e acidúricos. Eles crescem em baixo pH. É por isso que a ingestão de açúcar propicia muito a formação de cáries, por propiciar realmente, digamos, a fermentação e diminuição do pH nessa topografia. As cáries nada mais são, portanto, do que lesões, erosões ou fissuras que essas bactérias acabam causando nessa camada mais dura externa do dente, que é o enamel, e essa erosão, essa propagação, proliferação bacteriana pode se propagar pela dentina e, conforme for aumentando a gravidade, ela chega até a região da polpa dentária. Dentro da polpa dentária, essa infecção pode comprometer toda essa polpa, com perda da raiz dentária, e mais ainda grave do que isso, ela chegar num ponto que rompe os limites do ápice da raiz dentária e formam os chamados abscessos periapicais, que são coleções nas extremidades das raízes formadas por essas bactérias que causaram essa cárie, se propagaram pela polpa dentária e formaram esse abscesso dentro da região dos alvéolos, tanto da mandíbula como da maxila. Além desse aspecto das lesões dos dentes, das coroas dentárias propriamente dito, formando as cáries, nós temos também infecções que podem ocorrer preponderantemente nas gengivas. Levam, obviamente, à inflamação, erosões, e que podem ser de graus variados, chegando inclusive a termos lesões ulcerativas, necrosantes, até essa chamada periodontite necrotizante ulcerativa, denominada de angina de Vansan, que nada mais é do que uma necrose, na verdade, que ocorre na gengiva por conta dessas infecções e inflamações. As doenças periodontais, propriamente ditas, são causadas por micro-organismos localizados em placas dentárias subgengivais, que penetram no epitélio gengival e levam a um processo inflamatório com destruição do periodonto.
Isso então leva a um descolamento da gengiva, perda dos ligamentos periodontais e formações dessas coleções. Aqui os anaeróbios têm grande presença. Então seria, na realidade, a infiltração dessa região abaixo da gengiva por essas colônias de bactérias, predominantemente aqui por anaeróbios, ou se não predominantemente, mas muitas vezes por anaeróbios, e que rompem, além de lesarem todo esse ligamento periodontal, causam coleções, muitas vezes purulentas nessa topografia, que vão tanto lesar a região do enamel, como ao mesmo tempo se infiltrarem, inclusive para a região desse osso alveolar de suporte. Isso tudo pode fistulizar para diversos pontos que nós vamos ver logo adiante e levar a complicações importantes desses abscessos periodontais. As principais manifestações clínicas são, obviamente, dor na topografia dos abscessos e das lesões. Nós temos várias raízes nervosas nessas regiões, tanto na polpa dentária como nesses tecidos periodontais, e isso tudo vai causar realmente muita dor. E o mais importante é isso que já acabamos de frisar, a possibilidade de disseminação dessa infecção para planos de menor resistência, resultando em comprometimento muitas vezes dos espaços profundos das fáscias cervicais. Então, essas doenças podem ter manifestações tanto locais como também sistêmicas. Do ponto de vista sistêmico, muitas vezes febres, que às vezes pode ser até de origem desconhecida, bacteremia com implantes em válvulas cardíacas e em próteses, propiciar recém-nascidos a pré-termo ou de baixo peso e até aumento de riscos de eventos coronarianos e cerebrovasculares, predominantemente por conta desse processo inflamatório crônico e sistêmico que essas infecções propiciam. Do ponto de vista de disseminação dessas infecções, varia de acordo com a topografia, obviamente. Os dentes maxilares vão ter uma propensão maior de propagação para estruturas vizinhas a eles, como seios maxilares, cavidade nasal e região do palato, ao passo que os dentes mandibulares vão ter uma propensão maior de propagação para a região intraoral ou para o espaço denominado submandibular. Esse espaço submandibular muitas vezes é um termo que causa uma certa confusão e acho que seria importante darmos uma definida anatômica melhor do que é ele. Ele é uma junção, na realidade, do espaço sublingual e do espaço submiluioide. Esse espaço, denominado, portanto, de submandibular, é uma junção desse espaço sublingual, que estaria, obviamente, localizado abaixo da musculatura da língua e acima do músculo miluioide, que é a última camada do assoalho da boca. E compreende também essa região submiluioide. Então, esse compartimento sublingual e esse submiluioide é o que formaria no conjunto o chamado espaço submandibular. É importante frisarmos que as infecções que ocorrem nessa topografia rapidamente acometem a glândula submandibular, ela se infecta ou se inflama facilmente, tá certo, com esses abscessos, com essas coleções. E lembrar também que a propagação dessas infecções para os espaços retrofaríngeos são muito frequentes, porque exatamente nessa topografia o músculo estiloglosso faz sua passagem entre os músculos constrictores superior e médio. E com isso é criado um ponto de menor firmeza, um ponto mais fraco na anatomia dessa região posterior, que vai propiciar que essa infecção se propague para os tecidos posteriores. Nós vamos falar com mais detalhes sobre os espaços faríngeos mais adiante.
Essa topografia que estamos frisando submandibular, ela comumente é comprometida principalmente em infecções dentárias dos molares posteriores, os segundo e terceiros molares mandibulares. Como eles acabam tendo uma implantação mais baixa, as suas infecções, principalmente as periodontais, e que acabam tendo erosões, aquele segmento da lesão do alvéolo dentário e fistulizações, acabam rapidamente se propagando para os tecidos vizinhos e caindo muitas vezes nesses espaços. O nome que se dá a essa particularidade de infecções nesses dentes, levando a essas coleções submandibulares, é essa angina de Ludwig. Ela é uma infecção desses espaços submandibulares e que compreende, portanto, esses dois compartimentos do assoalho da boca. Ela tem como grande agravante a possibilidade de, por estar localizada numa região sublingual, de levar, além de um edema da própria língua pela inflamação, a um levantamento da mesma. A coleção que rapidamente se acumula aqui levanta essa língua e a projeta contra a parede posterior da faringe, levando a uma obstrução das vias aéreas, sendo muitas vezes a causa de necessidade de traqueostomia de emergência.